Mais certos estiveram os milhares de cativos que, seguindo o princípio das classes subalternizadas, de que Deus é grande, mas o mato é maior, aproveitaram o entrevero dos proprietários para escafederem-se, aquilombando-se no Rio Grande do Sul e fugindo para o Uruguai e a Argentina. Ao contrário dos cativos que se mantiveram sem desertar nas tropas farroupilhas, eles conheceram a liberdade e melhores condições de existência, legando-as aos seus eventuais descendentes. Bueno, gente, vamos ver quem se alça conosco no programa de hoje. A gente começou adaptando um pouco essa situação dramática do Rei Lear, do Shakespeare, que essa é a situação que o rei se encontra, né, nesse texto considerado uma obra-prima do Shakespeare, adaptando isso para o nosso contexto, adaptando isso para a causa antirracista. Noite, tritão e força bruta, o candeeiro e o trovão, que cai os podres de carne pros peixes e abutres pra quem me encara, torto e dou-lhe o mesmo pau e peito qualquer animal, o homem que vem me desafia. Tá aí, a UTA, Usina do Trabalho do Ator, e o músico e compositor Gustavo Viríssimo. E a gente começou o programa com este comentário, não é algo que esteja num texto dele, é numa entrevista. Esse comentário ousado e de postura pessoal do historiador Mário Maestri, que é o cara que talvez tenha sido o que mais, algum historiador vai discordar de mim, e eu não sou historiador, mas talvez tenha sido o que mais estudou essa coisa do lugar do negro na história do Rio Grande do Sul. E o que ele está dizendo ali? Que certos estavam os caras que se escafederam, que se aquilombaram ou que foram para o Uruguai e a Argentina em momentos em que ali a barra estava um pouco mais leve para os escravizados. Momentos, inclusive, em que houve liberação dessa condição ignominiosa, horrorosa, por razões políticas, econômicas, locais, não porque os caras fossem necessariamente mais progressistas que os daqui e tal. Mário Maestri está falando sobre isso, sobre esse personagem que não é suficientemente lembrado até hoje, que é o negro como formador na história do Rio Grande do Sul. E por que a gente traz esse tema aqui? Só para fazer uma introdução para um papo que a gente tem o prazer de ter com o pessoal da UTA. Eu comentei com vocês ali, a Usina do Trabalho do Ator, Shirley, Gilberto, muito obrigado. Obrigado você, é um enorme prazer estar aqui, Demétrio. Obrigada, Demétrio. Um bom dia a todos. É maravilhoso mesmo a gente poder trazer sobre o nosso espetáculo no teu programa, porque o nosso espetáculo também é do sul da terra. Sem dúvida, é um prazer nosso e eu sempre repiso um pouco isso, um dever, né? Um dever de emissora pública trazer um espetáculo que quer abordar algo dessa amplitude, dessa importância. A gente está falando da Filha da Terra e o Filho do Dono. Um espetáculo com características de criação coletiva, mas com características de uma tremenda pesquisa que tem a ver exatamente com isso, com a posição, a função, o lugar, a desfunção, o não lugar, ao longo da nossa história, do povo preto, dos negros e das negras do Rio Grande do Sul. Como é que nasce isso? Como é que se bola isso? O que vocês me contam da criação desse espetáculo? Bom, a situação dramática principal do espetáculo é esse pai, né, esse estancieiro, nesse Rio Grande do Sul imaginário, não é nada muito realista, digamos assim, mas é esse imaginário que a gente tem do sul do Brasil, e ele está em conflito sobre a herança, não é? Ele está nesse momento de decidir se ele deixa a herança para o filho branco ou para a filha negra. E esse conflito um pouco expressa, na nossa intenção artística, expressa um pouco esse momento derradeiro que o Brasil teve, né, com os escravizados ao final do século XIX, durante o século XX, que vai definir um pouco
quem vai ser excluído e quem vai pertencer a essa terra, como tu bem lembras aqui na tua introdução. A gente começou de vários jeitos, assim, né? Eu acho que foi um processo muito rico, né? A gente começou adaptando um pouco essa situação dramática do Rei Lear, do Shakespeare, que essa é a situação que o rei se encontra, né, nesse texto considerado uma obra-prima do Shakespeare, adaptando isso para o nosso contexto, adaptando isso para a causa antirracista, vamos dizer assim, tentando tramar tudo isso com uma série de elementos, né? Como também tu introduziste, da cultura negra no Rio Grande do Sul. Então, a gente vai ter, por exemplo, o Ilu em cena, a gente vai ter, né, vários elementos sonoros do batuque, que são trazidos, sobretudo, pela nossa incrível multiartista Nina Fola, que está conosco em cena, comigo e com a Celina Alcântara, que também faz parte da UTA. Então, a Nina traz esses elementos, né, sonoros, negros, né, bem importantes, sobretudo da tradição do batuque e de outras tradições brasileiras culturais, que, sobretudo, sublinhando, né, essa contribuição negra à nossa cultura. Pois é, tem algo muito forte nessa história também, quando a partir da trama que tu nos explicaste aqui, desse estancieiro, desse proprietário, que tem um filho, entre aspas, legítimo, branco enfim, né, reconhecido, e uma filha natural, como se dizia, eu acho tão divertido isso, né? Essa é a filha natural. Uma filha ilegítima negra. Então, aí também já entrou, junto com a questão étnica, entrou a questão também de gênero, né? Esse cara vai deixar esse patrimônio todo para um homem legítimo ou para uma mulher ilegítima, para um homem branco ou para uma mulher negra? É uma coisa muito dramática, né? Muito pesada, assim. Sim, e justamente, né, então, a questão do racismo entra forte na nossa montagem, né? Esse cara rico, branco, né, poderoso, que se relacionou com uma empregada, com uma agregada, não sei se escravizada ainda ou não, porque o tempo da peça também não é definido, né? A gente não define exatamente quando aconteceu essa história, né, que a gente imaginou e colocou em cena, e que, né, esse racismo que persiste até hoje, né, que a gente sabe muito bem que o povo preto ainda é muito relegado, é muito deixado de lado, é muito triste, né, a situação da nossa sociedade com esses fatores. Pois é, e quando tu falas isso de que é um tempo que não precisa estar determinado, como tu também disseste, isso é ótimo, né? Um Rio Grande do Sul imaginário, em alguma medida, para que as pessoas percebam que são temas permanentes, universais, pungentes, brasileiros, do sul da terra, que as coisas estão aí. Eu me lembro que na divulgação do espetáculo tem uma declaração, um comentário de uma atriz que faz parte desde o início desse coletivo, que é a Gisela Beiste, quando ela diz, lá no final do século XIX, o Rio Grande do Sul tirou uma onda de que estava liberando mais cedo os escravos. Isso é uma história hoje conhecida, né? Acho que aquilo foi extremamente hipócrita, porque havia cláusulas e contratos que amarravam os caras tanto quanto durante a condição jurídica de escravizados. Então, no fim das contas, essa hipocrisia também é atemporal, também vem durante todo o nosso tempo de nação e está presente aí, né? Sim, eu acho que um pouco essa figura do filho do dono, esse herdeiro, não é, que recebe a terra, recebe a riqueza, recebe a tradição, ele um pouco procura ilustrar isso que tu está dizendo, né? Quer dizer, é essa figura que vai dar continuidade, que vai impedir, por exemplo, qualquer tipo de mudança, né? E o personagem
que, vamos dizer assim, é mais que um personagem, vamos dizer assim, é quase um arquétipo da nossa sociedade, né? O filho do dono. Ele vem de inspiração de uma música, de um forró, que se chama O Filho do Dono, do Petrúcio Amorim. Quando a gente ouviu aquela música, né, parece assim, olha, tá aí a forma como a gente pode apresentar, né, esse personagem que tem desejo pela terra, pela propriedade, né? E isso vai aparecendo, né, de várias formas. Ele vai aparecendo de várias formas durante o espetáculo, nas suas nuances, né, no seu desejo de ter. Ele também é apresentado como uma espécie de chupim, não é? Esse passarinho que rouba o ninho do outro, né? Olha só. Então a gente faz um pouco essa alegoria, né? Como em vários outros espetáculos, né, da UTA, a gente trabalha muito com essas figuras alegóricas, né, que procuram de alguma forma dar sentido, dar forma para a nossa própria memória, né? Dessas coisas que nós, os atores, as atrizes, trazem de casa, da infância, né? Então são elementos, são figuras, são sonoridades que muitas vezes a gente cria a partir disso, das nossas próprias experiências, inclusive experiências concretas que estão em cena, né? Tanto minhas quanto da Celina, né? Das nossas vivências. E também algumas coisas de referência, tu falaste no Shakespeare, mas algumas coisas de referência cultural, literária aqui da região, que a gente já vai comentar. Eu vou pedir só que o pessoal solte aqui um trechinho. A gente já assistiu um pouco aí ao fundo, mas agora um trechinho mais do espetáculo para a gente chamar o nosso pequeno intervalo e a gente já retorna. Vejam só. Ah, estás aí. Aconteceu alguma coisa? Nada. Vim aqui ver como é que tá a minha irmãzinha. Eu tô bem. Achei estranho. Estranho o quê? O velho. O que tem o velho? Anda se espraiando muito aqui pelo teu terreno. Ele veio pedir ajuda. Ajuda? Ajuda no quê? Na lida. E desde quando o velho precisa de ajuda na lida? Ele tem um monte de agregado. E eu não sou uma agregada? Não é o que o povo diz. E o que é que o povo diz? Que tu és a preferida. Preferida no quê? Vai dizer que tu não sabe que o velho te quer bem. Vai dizer que tu não sabe que o velho tem orgulho do teu trabalho. Ele tem orgulho de todo mundo que trabalha. Não é o que o povo diz. E o que é que o povo diz? Que talvez ele não deixe nada pro próprio filho. Que talvez ele deixe tudo pra ti. Tudo o quê? A terra. A terra não é de ninguém. A terra é minha. A terra não é de ninguém. A terra é minha. A terra não é de ninguém. De volta a nossa conversa com o Gilberto Ikli e a Shirley Rosário a respeito desse trabalho, desse filho do dono e a filha da terra. Vocês viram aqui uma amostra do pano, a Celina ali atuando contigo naquela cena forte, enfim, só para o pessoal ficar mastigando o freio com vontade de assistir. Inclusive, porque antes da gente falar mais sobre o espetáculo, para a gente não deixar isso esgoelado para o final do nosso papo, porque tem comercial para fazer aqui, né? O nosso comercial não é muito comercial, mas tem um reclame importante aqui. O que vai rolar? Então, queridos espectadores, a gente espera vocês hoje à noite, domingo às 20 horas, na Rua Comendador não é Comendador, é Conselheiro Travassos, 541, um espaço de teatro novo que se chama Galpão Floresta Cultural, lá no 4º Distrito. E estaremos lá, então, hoje, domingo, e também sábado e domingo que vem, dias 29 e 30 de agosto, sempre às 20 horas. E é entrada gratuita. Os ingressos começam a ser distribuídos 1 hora antes, ou seja, às 19 horas.
Viram que não era comercial? Era só para dar o apelido de comercial. Mas, enfim, uma sala muito legal. Eu simplesmente vi imagens da sala, não estive na sala, mas a sala é muito interessante. Um tamanho legal, uma coisa de botar o público para dentro da cena, né? No desenho que ela tem. Mas falando um pouco mais sobre o espetáculo. Tu sabe que quando tu falaste no Chupim, eu me lembrei... Não vou lembrar o verso inteiro agora, mas lembrei do Amaro Juvenal, lá no Antônio Chimango, vira bosta, é passarinho, que etc, etc, se referindo naquela sátira contra o Borges de Medeiros e tal, essa história do cara tomar conta do ninho do outro. Antônio Chimango. E eu lembrei disso também, porque o narrador daquela obra tão importante para nós, que é o Antônio Chimango, é um negro. E a gente tem a sensação, aquele mulato sério, cria da tia Maruca, o Lautério, que existiu de fato, a gente tem a impressão de que os negros e as negras entram na literatura do Rio Grande do Sul, porque às vezes os autores não têm como evitar, sabe? Seria muita, já que a gente estava falando em hipocrisia, seria muita disfarçatez tu não falar em negro como em um dado momento tem que personificar o negro daquela maneira tão linda, o Simões Lopes Neto, o Amaro Juvenal, tantas coisas que estão por aí. O Barbosa Lessa, que entra na montagem de vocês, né? Então, na literatura começa a aparecer isso, olha, não é possível contar essa história sem esse personagem, né? Isso é muito bacana de ver. E essa força de cultura popular que se impõe é o que vocês levaram para cima do palco, né? Exato, o espetáculo começa com uma toada de boi, né? Lembrando as brincadeiras de boi Brasil afora, inclusive as nossas aqui do Rio Grande do Sul. O boi acaba tendo uma série de funções, inclusive ele funciona como se no Shakespeare fosse o bobo da corte, aquele que comenta, aquele que critica, não é? Aquele que retoma a história, retoma a narrativa, que brinca com o público e tal. E sim, o Simões Lopes Neto, assim como o Barbosa Lessa, foram inspirações para esse percurso criativo, né? E acho que você tem razão em falar sobre esse aspecto da literatura. A gente procura dar realmente um protagonismo à cultura negra. Casualmente, eu sou um homem branco, estou aqui representando junto com a Shirley, mas a maioria do nosso grupo são de pessoas negras. Para além dessa questão de fazer um esforço por esse protagonismo, de mostrar a cultura negra por intermédio do batuque, por intermédio de uma série de elementos, não é? Inclusive de princípios da própria criação, eu acho que o espetáculo também traz à tona a questão da branquitude, porque eu acho que o que se coloca em cena, o conflito que está em cena, não é um conflito das pessoas negras que são vítimas do racismo, é um conflito da pessoa branca, que é o agente do racismo, que o racismo só existe porque existimos nós, pessoas brancas, né? E eu acho que essa implicação da branquitude talvez seja o elemento mais importante para a gente, né? Para a gente poder fazer com que o espetáculo seja mesmo um veículo de... ou pelo menos um dos elementos para essa luta antirracista, que é efetivamente implicar as pessoas brancas nessa luta, mas também, né, na consciência de que fazemos parte disso. Não estamos olhando de fora, né? Isso é fundamental, né? Não faz muitos dias, num programa aqui da casa, que é o Sobre Nós, a gente escutava algo sobre isso e falava um pouco sobre isso, que é o fato de que uma coisa é tu seres aliado das boas lutas, das lutas justas. E outra coisa é tu seres o cara que está se beneficiando da desigualdade. Não, muito mais do que um aliado, como tu dizes tão bem, é alguém que está implicado, que justifica, como se fosse justo, né? Que explica, não justifica, explica aquele estado de coisa desigual, né? Tu és a parte beneficiada aos seres o branco, aos seres o homem, aos seres o hétero
normatizado, né? Então, isso é muito legal, porque aí é uma provocação muito bonita, muito necessária. Eu gosto muito do nome usina, porque usina tira um pouco daquela aura do artista romântico, lírico, para botar o pé no chão da fábrica e é o trabalho, né? E eu acho que esse é o trabalho, né? Exatamente, né? A UTA, então, né, ela é uma pesquisa, é um grupo que pesquisa, é um grupo que labuta, é um grupo que, né, acorda cedo, né, e vai, né, pro chão de ensaio, né, buscar essas novas formas de contar uma história que traga, né, o espectador a se colocar também, né, frente a essas questões tão importantes, né? Vocês sabem que eu estava ouvindo um risinho satisfeito. Vou dar trabalho para o povo da câmera aqui. Atrás de mim, não sabia o que era a Baiomi, que a Josiane França nos deu, entronizou nesse cenário aqui. Ali atrás tem um rosário quilombola também. Mas a Baiomi estava dando uma risadinha, assim, que eu acho que ela está satisfeita com esse papo, com esse trabalho. A gente vai se aproximando aqui do nosso limite de tempo. Eu quero agradecer muito para vocês, quero que vocês, enfim, digam para as pessoas o que quiserem. Valeu. Nós é que agradecemos, um enorme prazer estar aqui. Esperamos vocês hoje, domingo, às 20 horas, lá no Galpão Floresta Cultural, e a semana que vem, sábado e domingo, também às 20 horas, com ingressos distribuídos gratuitamente, 1 hora antes. Muito obrigado, então, pela oportunidade, Demétrio, e que este canto, né, chegue a muitos ouvidos nesse nosso Rio Grande. Vai ser assim, a gente é que agradece. Vamos para mais um intervalo, mas é claro, dentro dessa temática, dentro dessa referência, vamos cevar a palavra. Sou a palavra cacimba para a sede de todo mundo, e tenho assim minha alma, água limpa e céu no fundo. Já fui remo, fui enxada e pedra de construção, trilho de estrada de ferro, lavoura, semente, grão. Já fui a palavra canga, sou hoje a palavra basta, e vou refugando a manga num atropelo de aspa. Meu canto é faca de charque voltada contra o feitor, dizendo que minha carne não é de nenhum senhor. Sou o samba das escolas em todos os carnavais, sou o samba da cidade e lá dos confins rurais. Sou Quicumbi e Moçambique no compasso do tambor, sou um toque de batuque em casa Jejenagô. Sou a bombacha de santo, sou o churrasco de Ogum. Entre os filhos desta terra, naturalmente sou um. Sou o trabalho e a luta, suor e sangue de quem nas entranhas desta terra nutre raízes também. Sempre feliz e não ser eu já quis. Eu voltei pra te ver dessa vez, pensando que talvez ainda possa contigo me abrir assim e esqueço de mim. Mas que encrenca esse amor, que papel como atriz e ator a gente
estou enganando quem olha, pensa que é normal, te quero tão mal. Às vezes finjo que nem te amo. Às vezes não fui sempre feliz, e não ser eu já quis. Antes de você era mais fácil ver, ouvir o sentir, o dizer não te quero tão mal. Às vezes finjo que nem te amo. Às vezes não fui sempre feliz, e às vezes eu quis. Antes de você era mais fácil ver, ouvir o sentir, o dizer. Do que parece ser, mas que encrenca esse amor. Que papel como atriz e ator a gente se prestou, enganando quem olha, Felizes fomos nós de voltar do intervalo com algo dessa fineza, dessa sofisticação. Sabe aonde? Aqui na nossa usina. Hoje eu vou pegar emprestado do nosso papo do primeiro bloco essa ideia de usina de trabalho. É claro que a gente está numa usina de trabalho, a gente teve o pessoal da UTA, a usina do trabalho do ator, e aqui esse ator e atriz entrou de uma forma muito legal. Mas que usina, que usinagem musical essa, de harmonia, de canto. Beli Mottini, Gustavo Veríssimo, muito obrigado. Muito obrigado, Demétrio. Uma felicidade estar aqui nesse programa, participando, levando um pouco da minha música e bater esse papo contigo aí. Obrigada, é uma honra estar aqui no Cantos do Sul da Terra pela primeira vez. Pois é, o Gustavo até já tinha vindo. Acho que quando ele veio da outra vez, eu não chamei ele de Veríssimo, chamei ele de Viríssimo, que é o correto. O nome dele é Gustavo Viríssimo e não Veríssimo. A gente está com o Veríssimo no ouvido. E o Gustavo já circulou aqui também em outros espaços com esse trabalho. A Beli, a gente está de olho nesse canto porque a gente é do mundo da música e da cultura e não há como não estar. Eu fiquei pensando se quando tu recebe uma melodia como essa, tu diz, bah, que legal, que presentão, ou tu diz, puxa, olha o que o cara me arranjou, que bronca, né? Como é que eu vou fazer esse negócio? Por onde é que se respira aqui? Ela sentada de perna cruzada,
Digo, que tamanho é o diafragma dessa guria, né? Espetacular. Repito, uma usinagem de canto fino, de harmonia fina, de melodia fina. Muito obrigado. Essa música aí, como atriz e ator, faz parte do meu novo álbum, Reflexos, né? É uma parceria minha com o Chico Chagas, que foi colega meu na URGS. E é uma grande felicidade, na verdade, né? Porque ter à disposição uma amiga cantora, super cantora, e que gosta desses desafios também, né? Que gosta de estudar. E nem soa, né? Como se tivesse sendo uma coisa difícil, né? Soa tão natural. Sem dúvida. E é um presente para mim, né? Poder ter uma voz como a da Beri cantando aqui comigo, uma música minha, e também que foi ela quem gravou, né? As vozes do meu álbum. Pois é, eu vou te fazer uma pergunta que para alguém pode parecer besta, para outros pode parecer provocativa. É uma coisa que também é besta, que é aquele entrevistador provocador. Agora eu vou te complicar a vida. Mas é porque eu fiquei curioso. Por que Reflexos? Reflexos tem esse nome porque eu comecei a perceber que a composição, a criação musical, ela está totalmente vinculada à minha vida. Então, sempre que eu... é tipo a vida refletindo em composições, né? Porque sempre que eu componho alguma música ou crio alguma coisa, é porque alguma coisa aconteceu na minha vida. Por exemplo, essa música, como atriz e ator, eu fiz depois de conhecer o Chico Chagas. Porque ele colocou letra numa música de um amigo meu, e eu até então eu não pensava que minhas músicas poderiam ter letras. Eu sempre compus pensando em coisa instrumental mesmo. Aí quando eu conheci ele, eu pensei, vou fazer uma música para ele botar uma letra. E é assim com essa música, e assim com outras músicas também. Por exemplo, tem Frevo para Beli, que eu fiz quando eu conheci a Beli, que fiz em homenagem a ela. Também no álbum lá tem a Reflexo sobre o Fim, que era quando eu estava num momento um pouco reflexivo sobre o fim, né? O fim de ciclos. Enfim, Reflexos é isso, é a vida se refletindo em composições. É interessante esses dois significados juntos, né? Do reflexo e a reflexão, né? Quando tu diz eu estava reflexivo, é o reflexo, o refletir tem os dois sentidos, né? E, sem dúvida, brinquei porque me equivoquei mesmo com veríssimo e viríssimo. Acredito que viríssimo, tanto quanto veríssimo, nos remete ao verdadeiro, né? A verdade. Então, esses reflexos fecham todas. Tu fala em vocês dois gostarem de estudar. Legal que a cantora que está trabalhando comigo gosta de estudar, como eu também gosto. Mas vocês, para nós, né? A culpa não é de vocês, é nossa. Parecem extremamente jovens. Esse estudar, essa formação, vem de quando e desde quando para cada um dos dois? Quer falar primeiro? Não, pode falar. Eu comecei a tocar com 13 anos, que foi por influência do meu irmão, que ele tocava já, mas não profissional, né? Mas ele tocava e brincava, assim, e eu achava isso muito interessante. Então, eu comecei a aprender algumas coisas com ele. Mas um pouquinho mais tarde, assim, meus pais vendo que eu queria muito, que eu estava demonstrando muito interesse em aprender e estava passando horas tocando violão, eles me colocaram para fazer aula com o Xande Santos, que foi um cara muito importante na minha vida, lá de Novo Hamburgo, que ele começou a me apresentar muita coisa da música brasileira e me apresentando álbuns da música instrumental, do Nico Assunção, Hermeto Pascoal, coisa que para mim não chegava assim naturalmente. Então ele começou a me apresentar essas coisas e despertou uma grande vontade de me aprofundar em música, de compor, de criar e também ele foi o Xande, o professor. Ele foi muito importante porque ele começou a ver que eu estava interessado e começou a me levar para tocar com ele na noite. Então eu, com 15 anos, já estava tocando com ele lá em Novo Hamburgo, nos bailes e bares da vida. Que a importância de uma referência dessas, né? De um trabalho como esse, tirar o chapéu para um professor assim, para um músico assim, né? Com certeza. E tu, Beli, como é que foi a coisa? Então, eu comecei a cantar quando eu tinha 6 anos de idade, imitando principalmente a minha irmã, que também é uma grande cantora. Tu tinha 13? 6. Eu tinha 6 anos de idade.
Poxa. Eu falei 13? Não. Eu que ensurdeci aqui, porque eu fiquei pensando que os dois tinham a referência do 13 e do irmão, mas não, forcei a barra. Não, comecei com 6, imitando minha irmã. E comecei principalmente na música gaúcha, música nativista. E depois fui ali pegando mais referências da música popular brasileira, do jazz também. E acho que meu processo de aprendizado ele foi bem leve, assim, não foi super teórico e técnico. Eu acho que eu aprendi muito ao longo da minha vida me divertindo e explorando minha própria voz. Orelhando, escutando. Isso. E aí, inclusive agora eu fiz meu TCC e aí eu falei um pouco sobre o meu processo de aprendizado, né? Como foi essa construção da minha voz, da minha identidade artística, né? E aí eu falo sobre a imitação, sobre a observação e também sobre experimentação, que essas coisas foram muito importantes para eu descobrir como eu gostava de ouvir minha voz, enfim, e quais são as infinitas possibilidades que eu tenho com ela. Isso me ajudou muito, muito mais do que saber que aqui tem um músculo que se expande, aqui faz isso e aquilo. Mas que tem, né? Tem, com certeza. Também foi muito importante posteriormente descobrir isso, que existem todas essas coisas envolvidas no canto. Isso também abre muitas possibilidades, né? Mas quando eu era criança e na adolescência foi dessa forma que eu fui entendendo minha voz e me descobrindo com ela, me divertindo com ela, ela me conhecendo, eu conhecendo ela, foi assim. De todos os modos, também é muito legal ver o resultado dos dois juntos, assim. Isso aí funciona muito bem. E eu sempre digo isso, né? Que tem um pessoal em casa que segue ou quer seguir um caminho similar, quer dizer, igual nunca é, sobretudo quando se fala de arte, mas as pessoas, puxa, que interessante o trabalho desses caras, né? Dessa cantora, desse compositor. Na composição, Gustavo, num tema como o que a gente ouviu, o que primeiro grita para ti, te faz começar um trabalho, é a harmonia ou a melodia? A tua melodia define a tua harmonia ou a tua harmonia define a tua melodia? Porque eu vejo que tu tá muito afim das duas coisas e do seu belo casamento. Pergunta difícil pra caramba, isso aí, não sei. Tem um lance de que cada música vem uma coisa primeiro, né? Por exemplo, essa eu fiz enquanto eu estava esperando um aluno. Ele estava atrasado, assim, né? Daí eu pensei assim, vou compor um negócio aqui meio sem pensar muito, só deixando as ideias fluírem, né? Então, essa em específico que a gente tocou agora foi a melodia e a harmonia ao mesmo tempo. E geralmente é assim, geralmente eu vou ouvindo coisas assim dentro da minha cabeça, melodias na cabeça, assim, e cantando e procurando, né? Onde é que estão isso? Onde é que estão essas notas da melodia? E quando eu acho a nota, eu já vem o acorde, a harmonia. Mas, claro, também eu vou testando, né? Às vezes eu faço um negócio, às vezes não gosto tanto. Às vezes na hora também, agora, tipo, quando a gente estava tocando agora, eu fui reharmonizando a música, porque eu também já estou confortável com ela, assim, eu já toco ela há uns 2 anos, não sei. Então eu já tenho uma liberdade para deixar o que me dá vontade na hora, né? Se eu estou meio triste, eu já boto um acorde mais triste ali, se eu estou mais feliz, eu já... Reflexos. Os castelhanos gostam muito de chamar o braço do violão de diapasão, que a gente também chama, é correto, mas eles gostam mais desse termo. E tem uns versos que dizem assim: os dedos se me vão sozinhos buscando segredos novos que no diapasão arrancam dos duendes das lembranças. É algo a ver com reflexos. Vamos fazer outra? Todo tato te teo tapado teo tapateo. Ta teo tapado pea puto te apoteo do te teo tapado te teo do tapateo tapateo te teo tapado ta todo tato te teo tapado te teo tapateo. Ta teo tapado pea puto te tato te apo te teo tapado te teo do ta te apo te to e te teo te teo te teo te teo te
Cid Du, se trata, tá aí um entrosamento em comum aqui, em fazer uma interpretação dessas. Uma vez eu consegui um segundo de perplexidade do Yamandu Costa numa entrevista, de pura brincadeira, assim, que ele tocou algo terrível, descabeladíssimo, e eu disse para ele, que bonito, agora faz uma difícil, né? Porque um negócio desses puxa, esse é uma trabalheira. Eu queria falar dessa trabalheira. Alguém escutando uma música construída dessa forma, vou usar uma expressão entre 1000 aspas, né? Não, é um tipo de julgamento que pode ser absurdo, mas alguém vai dizer, essa música é meio cerebral, ela foi montada em função da estrutura dela, mais do que de algo de reflexo, de emoção, é assim? Tá tudo junto, a trabalheira, o estrutural, o pensado e essa coisa espontânea de que tu estava falando antes, elas estão enroladas uma na outra, elas são a mesma coisa. O que tu diria disso aí? Eu acho que tá tudo junto e assim, eu penso muito que a gente tem que estar sempre a serviço da música e da emoção. Então, apesar de que a gente estuda bastante e trabalha bastante a parte técnica e tudo mais, eu acho que tudo isso tem que estar em função ao fazer musical, né? A entender eu penso a música como se fosse uma entidade à parte, assim, né? Uma pessoa que está aqui com a gente aqui, né? Sentada aqui né? E a gente tem que tocar para ela, né? Para ela estar junto com a gente, né? E na composição, na criação musical é tudo a mesma coisa. Então, esse lance técnico e do difícil, né, do cerebral que tu falou, eu acho que nada adianta se a gente não tá entregando para a música, né? Então, apesar de que as coisas às vezes são difíceis, nem sempre vai soar legal, né? Mas às vezes também o lance é fazer algo para proporcionar que a música esteja aqui com a gente, né? Tá aí, sem dúvida. Alguém tem dúvida de que ela estava aqui sentada em algum lugar, caminhando, andando aqui na volta do fogo? Acho que não, acho que ninguém tem dúvida nenhuma. Uma pergunta classicaça para ambos. Figuras fundamentais para vocês no canto, na composição, na melodia, na harmonia, enfim. Quem é que vocês dizem,
o fulano, a fulana, não teria me metido no que eu me meti se não fosse ter escutado essas pessoas. Fora essas referências caseiras tão importantes e pessoais, não só caseiras no sentido de não profissionais, como o teu professor, os irmãos, enfim. Mas aí, que as pessoas possam identificar, assim, cantores, músicos, compositores, o que vocês diriam? Hermeto Pascoal, no caso das músicas instrumentais, é uma forte referência. E como cantoras também nesse meio tem a Tatiana Parra, também tem a Vanessa Moreno, que também canta algumas músicas instrumentais. E na interpretação, com certeza, a Fátima Guedes é uma grande referência para mim. A Elis Regina também, Maria João. Tem a Mônica Salmazo também. E acho que por esses nomes, assim, tem vários, óbvio. Tu, Gustavo, quem são os caras, as caras que te disseram, puxa, esse negócio é legal, faz que é bom? Eu acho que principalmente o Hermeto Pascoal, tanto na música, mas eu gosto muito de ver entrevistas dele, ele falando como ele se relaciona com a música, né? Essa sede de criação, né? Então, eu acho que o Hermeto Pascoal é uma principal referência, mas tem tantos outros, né? Filó Machado, o Alegre Correia, né? Gaúcho aqui também. O Alegre. Tem Rosa Passos, que é uma cantora, assim, eu gosto muito do jeito que ela canta, mas também do jeito que ela compõe, esse lance da melodia ser um pouquinho dissonante, né? Harmonia também. E Ginga também, acho que é uma grande referência. Mas, enfim, se eu começar a falar, eu não paro, eu vou ficar até amanhã falando aqui. É uma montoeira de gente, né? Isso é muito legal. Puxa, reflexos. Muito obrigado. O que vocês quiserem dizer sobre o trabalho, e principalmente, Gustavo, que tu quiser convocar as pessoas, convidar, comentar, que não pintou aqui nesse nosso papo, porque o tempo está nos alcançando. Então, Reflexo está disponível em todas as plataformas digitais. Vocês podem encontrar no Spotify, YouTube, enfim. E podem me procurar no Instagram, @Gustavo Veríssimo, não confundir com Gustavo Veríssimo. E lá eu vou estar postando sempre os lugares que eu toco, que eu vou estar levando esse show. Tanto esse show, mas também eu e a Belle, a gente forma um duo e a gente toca, faz as músicas do álbum em formato de duo e outras músicas também. E também eu tô sempre acompanhando uma galera, então podem me procurar no Instagram que vocês vão me encontrar. Valeu. Belle? Então, vocês podem me achar lá no Instagram como Belle_Motini, Belle com 2 L's, e no final, Motini com 2 T's e com I no final. E também posso deixar aqui o convite para vocês ouvirem a minha participação no programa O Novo Sempre Vem, do João Marcelo Poscoli, que foi gravado lá no Estúdio Trama. É um audiovisual impecável. Eu apresento 6 músicas nele, algumas do Gustavo e algumas parcerias nossas também, com mais outros 3 músicos junto com a gente. E tá no Spotify e no YouTube. Aí. Não tem como não achar. Tá aí o rastro todo desenhadinho. A gente super contente com essa participação aqui, chegando ao final do programa. E eu estou me lembrando, nós estamos em dias de recordar Federico Garcia Lorca. Quais são os dias de não recordar Federico Garcia Lorca? Alguma coincidência de data apenas, mas ele é o cara que fala no Duende. Quando o Gustavo diz, eu gosto de sentir que a música está andando por aqui, às vezes ela anda e às vezes não. O Duende é assim, o Duende aflora ou não. E aqui, como a música andou conosco, esteve conosco, está conosco, porque eles vão encerrar o programa para nós. Garcia Lorca gostava muito da lua também. Nós nos estamos vendo. Até a próxima lua, com Cantos do Sul da Terra. No mar que quebra grosso, colchão atlântico, por entre cânticos e fins, me botam pira na cu que me tiram da boca do coisa ruim. Palavras pontiagudas, faz que gasolina, fio da navalha e o olho, te dou-lhe um murro de estouro, os miolos, desaforo teu, não vou levar, te esfolo na Angora e peito qualquer marinheiro que quiser vir me desafia. Cabe a tripulação, o leme, o norte em mãos, o vento forte, 1 trilhão de raios d'água. Noite,
tritão e força bruta, o candeeiro e o trovão, que caem os podres de carne pros peixes e abutres pra quem me encara torto e dou-lhe o mesmo pau e peito qualquer animal ou homem que me desafia. Não sou de dar perdão, mas em compensação, chegando perto da Bahia, onde o porto, tomando corpo, no horizonte vejo ela e perco a pose, meu olhar no olho dela, fundo e incandescente. Eu volto pra ver meu dengue e quando deito em terra firme como essa mulher que mete os dentes e unhas, mas me arrasto novamente e sorridente, a proa sobre o céu Atlântico, me enche o cantil desse bêbado que tonto, esmunguento, mente. Eu volto pra ver meu dengue e quando deito em terra firme eu como essa mulher que mete os dentes e unhas, não sou tutano pra sereia, não. Palavras pontiagudas, faz que gasolina, fio da navalha e o olho, te dou-lhe um murro, te estouro os miolos, desaforo teu, não vou levar, te esfolo na cora e peito qualquer marinheiro que quiser vir me desafia. Cabe a tripulação, o leme o norte em mãos, o vento forte, um trilhão de raios dão, no mar que quebra grosso, colchão atlântico, por entre cânticos e fins, pipotam piranacu que me tiram da boca do coisa ruim.